mulheres, bom dia, vamos para mais um devocional. Agradeço as orações de ontem para hoje, eu tive uma melhora significativa com a oração de vocês e um remedinho de receita familiar, depois eu passo para vocês. Hoje vamos falar sobre Esther, e está no livro de Esther, né, o contexto todo, vou dar uma pincelada. Sabemos que desde que o mundo é mundo, existe uma investida para acabar com o povo judeu. E havia um homem a qual fizeram uma pergunta e pediram para mostrar a existência cabal, comprobatória da existência de Deus. E essa pessoa disse: observe a vida dos judeus. Então, desde a antiguidade, na história, os escravos tentaram acabar com o Egito, os assírios, o Medo-Persa, romano, babilônio, grego, Ptolomeu, e sempre investiram contra Israel. Nos anos 70, tentaram destruir, dispersar Israel, que foi erguida só em 1948, retomou o território. E na Segunda Guerra Mundial também, lembramos da história de Hitler tentando eliminar os judeus também, o sacrifício, uma crueldade. E também agora a luta de Hamas e Israel, que graças a Deus ontem tivemos notícias boas, não é mesmo? Parece que Trump interviu e estão cessando as guerras, glória a Deus por isso. Vou falar sobre Esther. Começa a história no primeiro capítulo dizendo que o rei Assuero deu uma festa para mostrar toda a sua riqueza, porque o seu pai havia perdido uma batalha. E no meio dessa festa, que o rei Assuero dera durante 6 meses, convocando os príncipes da Pérsia para mostrar toda a sua riqueza, ele pediu para chamar Vasti. E Vasti também estava em festa com as mulheres do reino, dos reinados, e ela recusou ao pedido do rei. Recusando o pedido do rei, ele vai, nós percebemos que ele é um homem muito inseguro, ele sempre pede conselhos, não toma uma decisão sozinho, e dessa vez não foi diferente, ele chama alguns conselheiros, e esses conselheiros dizem a ele para destituírem Vasti e procurar uma nova rainha. Convocou 400 virgens, essas moças eram arrancadas de suas famílias, não é como um salão de beleza, um concurso de beleza como dizem por aí. Elas eram obrigadas a se deitar com o rei e se elas não fossem escolhidas, elas eram proibidas de casar-se e permaneciam no harém do rei, trancadas a gaiolas de ouro, porém num estado de solidão. Elas passam por todo o tratamento de beleza, sim, e o rei escolhe, e por provisão de Deus, dessa vez, Deus levantou Esther. Se podemos chamar uma história de quebra-cabeça, né? De todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa história é uma história excelente para se enquadrar em Romanos 8, 28. E à porta do palácio ficava Mordecai, o qual era o tio de Esther, ela era órfã de pai e mãe, e Mordecai, um judeu, seu tio, criou Esther. Amã, um agagita, descendente dos amalequitas, foi elevado ao cargo principal. Sabemos que as trevas não compactuam com a luz, então não foi diferente. Ele odiava Mordecai, né, algumas versões, porque ele ficava na porta junto aos eunucos, capítulo 2, versículo 21, Bigtã e Teres, a qual tramaram uma emboscada para tentar matar o rei Assuero. E Mordecai avisou a Esther dessa emboscada. Aquelas conversas de bastidores que nenhum sabe o que está acontecendo com o outro. Os inimigos tramam de lá, o povo de Deus vai conversando daqui. Amã, ele ficava intrigado de Mordecai não se prostrar a ele. Então, ele criou uma lei tanto quanto tendenciosa, influenciou ao rei, que a gente sabe que era influenciável,
para que todos aqueles que não os obedeciam, não obedeciam às ordens, não se prostrassem às autoridades, que fossem exterminados à forca. E Mordecai ficou sabendo disso, rasgou as suas vestes, não comia e pediu para falar com Esther. Esther mandou as roupas, alimento e ele se recusou. E disse a ela que acaso não era ela levantada a essa posição para salvar o povo judeu? E ela tentou dar desculpas, depois ele a convenceu de que ela poderia estar nessa posição providencialmente. Se colocaria na presença do rei, tentaria falar com ele, mesmo se nisso rendesse a sua própria morte. Ela declara um jejum de 3 dias, ela e suas servas, e pede a Mordecai, ao povo judeu, que jejuasse junto a ela. Depois do jejum, ela pede para falar com o rei. No versículo 7, parte B, vai dizer, do capítulo 2, vai dizer que ela era uma jovem, bela, de boa aparência e formosura. E depois, quando ele a fez rainha, ele diz que ele amou mais do que todas as mulheres, no versículo 17, e que ela alcançou ao coração dele favor e benevolência mais do que todas as virgens, e ele coloca a coroa real. Alguma coisa ela atraiu no coração do rei, porque depois vai dizer que ele fez o banquete e concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade, ou seja, ele também foi abençoado com a escolha, com a presença dela, né? Ela cumpriu com o seu papel de rainha, trazendo a ele alguns benefícios. E também, por isso, alguma coisa que movimentou no coração dele, claro que a gente vê a mão de Deus também nisso, quando ela pede para falar com ele, ele diz, lhe darei até a metade do reino se você me pedir, né? Mal sabe ele que não era isso que ela queria. E nesse momento ela pede um banquete junto a Amã, que era o agagita elevado ao cargo maior, que foi o rapaz que fez a lei para matar todos os que não obedeciam, que ele já sabia que seriam os judeus, né? Aquele ranço, aquele ódio no coração pelo povo de Deus, que existe até hoje, né? Então Amã chega na sua casa, dá um banquete aos seus amigos também para se gabar, contar que ele ganhou o cargo maior, no palácio. E a sua esposa, Zeres, que não é uma mulher nada sábia, participou do banquete e ele diz o seu incômodo sobre uma pessoa que ficava à porta do rei que não se curvava a ele, que era Mordecai, Mardoqueu, como vocês preferirem. E aí ela vira como uma insana e fala, então, mande matá-lo, né? Enforque esse homem que você não terá problemas. E o texto relata, né, as providências de Deus, que o rei teve uma insônia naquela noite. E aquela noite seria a noite que Mordecai seria executado. Observe, então, que ela poderia ter falado no primeiro momento para o rei o que estava acontecendo, que Amã decidiu matar o povo judeu. Porém, ela esperou. Então, o momento certo, falar a coisa certa, mais uma vez, né? Ela foi muito sábia e delicada e sabia o seu lugar. Então, ela poderia, como uma mulher insensata também, chegar e falar. Mas esperou até o banquete. E no banquete estava ela, Assuero e Amã. E aí ela usa de sabedoria, ela fala, se perante ao rei eu achei favor, então olhe para mim e para o meu povo, nós somos vendidos como escravos, se servirmos como escravos é justo, porém nós somos servidos agora para ser exterminados. E aí ela diz que foi instituída essa lei para aniquilarem os judeus. E ele pergunta neste momento, quem e onde está esse homem? Aí ela diz, esse homem mau é Amã, que estava à mesa com eles. E nesse momento ele sai para espairecer no jardim, que ele também tinha culpa no cartório por ter assinado, né, endossado essa lei que a mãe instituiu. E imagina a cabeça dele, né? O homem geralmente não fala, ele vai pensar.
Quando ele volta para o palácio, ele vê Amã, que ia pedir o favor da rainha, dentro do quarto, prostrado na cama de Esther. Então ele foi pedir o favor para que não fosse executado. E nesse momento foi a gota d'água para ele mesmo ser enforcado. Então, para a gente ver como a história pode mudar em 24 horas. Ele estava exaltado, era soberbo, se gabava, né? Lembramos bem da parte que fala: Deus exalta os humildes e faz cair os soberbos, né? E teve essa queda e Deus elevou Mordecai e livrou todo o povo judeu. E nessa história toda, o que nós aprendemos? Que ela guardou os seus princípios, né? Apesar de titubear lá no começo, ela depois pôs em risco a sua própria vida, que ao chegar na presença do rei, ele podia estender o cedro e executá-la, mas ela alcançou o favor do rei, né? Usou a sua beleza, a sua benevolência, na verdade são as características que Deus usou dela. Muitas vezes Deus se importa com a beleza, sim. E a liturgia da posição, nós vimos aí esses dias para trás, infelizmente, a nossa primeira dama infringindo algumas liturgias da posição. Nós sabemos que existem algumas regras a serem cumpridas, né? Como Vasti não respondeu a essas regras, a essas liturgias da posição, foi destituída. Esther é um livro riquíssimo, cheio de princípios, e aqui nós podemos ver que ele descreve uma liturgia da posição, porque quando ele vai pedir conselho o que fazer com Vasti, os homens dizem: faça com ela para que ela sirva de exemplo, porque ela envergonhou tanto ao rei quanto os príncipes presentes, porque ela ofendeu o rei e os príncipes não atendendo ao mandato. E com isso, esse exemplo dela vai contaminar as outras princesas e rainhas que vão ter a mesma postura. Aí eles pedem para escrever um mandato que a mulher deveria honrar o homem, seja o homem de mais alta posição ou a posição mais inferior, e que por intermédio de Vasti fique o exemplo que ela jamais entraria na presença do rei. Olha o que uma postura mal feita pode gerar de consequência, né? E ela foi expulsa da presença do rei. Vemos também a honra tardia de Mordecai, porque quando foi dito que Amã tinha feito essa lei, ele queria saber o que tinha acontecido. Ele pediu para trazer o livro de registro. Foi quando ele leu que Mordecai tinha denunciado os 2 eunucos que tentavam matá-lo. E aí ele dá a honra a Mordecai, coloca em um cargo elevado e executa Amã. Como vimos ontem, uma atitude inconsequente de Diná, uma atitude fora dos princípios, fora dos padrões bíblicos que resultaram numa ignomínia, num pecado desastroso, hoje nós vemos a atitude maravilhosa dessa mulher, linda, formosa, que atraiu a benevolência e que honrou a vida do rei e do povo judeu, e trouxe vida, refrigério e libertação para o povo do rei. Então, que a nossa postura em casa, a nossa atitude possa ser harmoniosa, né? Que nós possamos atrair a benevolência do rei para o nosso lar, a benevolência do rei para a nossa comunidade. E eu achei importante também, quando ela declara o jejum, mostra uma igreja, né? Que ela não agiu sozinha, ela decretou o jejum às suas servas também, e ao povo, pediu a Mordecai que avisasse ao povo que fizesse esse jejum junto a ela, e para ela saber o momento certo de agir. Então, a mulher submissa é só aquela mulher que fica quietinha, que não fala? Não, a mulher submissa tem que falar no momento certo, a coisa certa, e agir no momento certo. Então, que fica essa lição para nós, como Esther. Eu fiz esse estudo de hoje baseado numa pregação do Hernandes Dias Lopes, excelente,
Ele termina, ele faz um desfecho maravilhoso e eu aconselho a assistirem se quiserem saber um pouco mais da história. Ele tem uma excelente abordagem, uma abrangência histórica e que me deixou muito encantada. Esse livro dá para tirar muitos princípios, dá uma pregação. Mas que fique esse princípio a nós, mulheres sábias, que Deus abençoe e use muito a vida de vocês, na sociedade, na igreja e em vossos lares. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.